Bom dia, amada igreja. Que alegria estar aqui junto com os irmãos. Para mim é um motivo de muita honra. Obrigado, minha irmã. É um motivo de muita honra, de muita alegria estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Meu nome é Tiago Pires. Não sou isso tudo que o pastor falou, não. Sou natural do Rio de Janeiro. Tenho uma família linda, minha esposa, 3 filhinhas, Laura, de 7 anos, Luísa, de 5 anos, Letícia, de 1 ano, e Deus me deu ainda um filho grande que está lá atrás, o Lucas, que está me ajudando ali na mídia. Eu vim do Rio de Janeiro junto com ele, junto com outro irmão do coração ali, que é o Rafael. E como o pastor falou, já há algum tempo, estou como missionário ali na cidade de Manarim, em Pernambuco, mas a minha história começa ali no Rio de Janeiro. E para mim é um motivo de muita alegria, depois de passar essa temporada ali no sertão, poder retornar à minha terra. Fomos presenteados com passagens aéreas, eu e a minha família, para passarmos o Natal e o Ano Novo junto com os nossos amados, depois de alguns meses de muita distância. E o Senhor também nos deu o privilégio de, nesse tempo, nós estarmos promovendo a obra missionária no sertão, realizando algumas agendas. Então o Senhor tem nos levado a algumas igrejas, a algumas localidades, para compartilhar e testemunhar daquilo que Deus tem feito naquele lugar. Ontem nós encerramos uma conferência missionária lá no Rio de Janeiro, uma conferência de despertamento para alguns jovens, e foi um tempo muito precioso. E logo nessa madrugada, encerrando a conferência, a gente já pegou a estrada para estar aqui. E como eu amo a terra de Minas Gerais, nós temos uma história também com Minas Gerais. Quando o nosso ministério começou, há 16 anos atrás, nós começamos fazendo missões em algumas cidadezinhas aqui de Minas Gerais. Comentei com o pastor quando a gente estava se localizando, onde é que fica, né, a igreja. E eu falei, olha, eu já fiz um trabalho, né, na cidade de Lima Duarte. Não sei se alguém já ouviu falar de Lima Duarte aqui, já? Lá na Zona da Mata, aqui é a Zona da Mata também, né? E foi um tempo muito precioso. A gente fez cerca de 10 viagens missionárias para lá. A gente levava os nossos jovens, adolescentes, e centenas participaram de expedições missionárias naquela cidade. E foi um tempo de muito aprendizado, um tempo em que o Senhor nos desenvolveu. Nós éramos tão novos, a gente está falando de coisas de 10 ou mais anos atrás, e desde aquele tempo o Senhor ardia no nosso coração esse anseio pela obra missionária. Eu quero aqui representar o nosso ministério chamado Entre Jovens. É um ministério missionário que nasceu há 16 anos atrás, na primeira igreja batista de Moça Bonita, que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Padre Miguel. Nós éramos uma programação de jovens que aos poucos se tornou um movimento missionário interdenominacional. E há 16 anos nós temos trabalhado no despertamento, na capacitação e no envio ao campo missionário. E como eu falei, nós começamos ali na nossa Jerusalém, começamos no nosso bairro. Deus foi nos dando a estratégia de irmos em alguns outros lugares, como Lima Duarte. Meu avô era pastor lá em Lima Duarte, numa igrejinha que desde criança eu frequentava. E aí, quando eu cresci, né, e liderando esse ministério, eu falei, vamos levar os jovens para dar uma fortalecida na obra missionária naquela cidade. E fomos muitas vezes. Depois Deus começou a ampliar a nossa visão e fomos para a Amazônia. E fomos alcançar um povo não alcançado dentro do nosso Brasil, que são os ribeirinhos. Das 37 mil comunidades que estima-se ter ali entre toda a região da Amazônia, parece que 10 mil comunidades ainda não têm nenhuma presença cristã evangélica, e os ribeirinhos são considerados um povo não alcançado. Lá no ano de 2012 eu tive a oportunidade de pisar a primeira vez ali na Amazônia, junto com um grupo de americanos, e quando a gente retornou, eu trouxe o desafio para o nosso grupo, e no ano seguinte, 2013, 2014, 2015, nós fizemos caravanas para também participarmos de expedições missionárias ali na Amazônia, andando de barco, 30 horas de barco. A gente ficava ali para depois da cidade de Parintins,
na divisa entre o estado do Amazonas com o Pará, e foi um tempo também de muita coisa boa que Deus fez através de nós. E foi nesse meio tempo que nós conhecemos o sertão. E conhecemos o sertão através de uma notícia não muito boa. O Fantástico fez uma reportagem a partir dos índices de IDH que foram lançados no início dos anos 2000, e a notícia era a seguinte: o Brasil dos excluídos, as piores cidades para se viver no nosso país. E Manari, sertão do estado de Pernambuco, estava em último lugar. Eu não sei qual é hoje a cidade que está em último lugar no nosso Brasil, mas naquele tempo, naqueles dias, Manari recebeu essa fama negativa, esse estigma de ser a pior cidade para se viver no Brasil. Há relatos de que a Rede Globo foi lá fazer a reportagem, mas os moradores da cidade não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Para eles, a Rede Globo estava lá filmando a cidade, né? E vamos aparecer na televisão. E quando eles sentaram para assistir a matéria era realmente para dizer o quanto que aquela cidade era uma cidade problemática, e então recebendo o rótulo da pior cidade para se viver no Brasil. A gente ouve os testemunhos de quem estava lá na época, de que a cidade ficou muito triste, abatida, alguns revoltados, né? Poxa, a Rede Globo não pode falar isso da gente, tudo. Mas o fato é que os números, as pesquisas mostravam que em termos de desenvolvimento, em termos de dignidade, em termos daquilo que é básico para o ser humano, aquela cidade estava deixando muito a desejar. Os números eram baixíssimos. E foi nesse tempo que um pastor chamado Antônio Manuel, ele decide deixar a sua cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, para se mudar com a sua família como missionário integral ali em Manari. E nós conhecemos esse pastor e conhecemos a sua história e decidimos dar apoio a essa cidade, justamente nesse momento. E ali nós mostramos a nossa primeira viagem missionária, que foi no ano de 2014. Levamos um pequeno grupo do Ministério Entre Jovens ali para aquela cidade, no desejo de somar com aquilo que Deus estava fazendo através da vida daquele pastor, através da vida daquela igreja. E logo que nós chegamos lá naquela cidade de Manari, nós nos deparamos com uma realidade de miséria, de sofrimento, de precariedade, de seca. Tem um cenário que a gente vislumbrou, que é esse cenário aí, de total sequidão. Mas nós recebemos alguns desafios e algumas promessas como ministério. E um deles foi que, se a gente conseguisse recursos financeiros, nós poderíamos perfurar um poço nessa região, e assim esse poço poderia irrigar essa terra e transformar a realidade daquele lugar, permitindo com que famílias pudessem plantar e colher. E a gente olhava para aquele deserto e pensava: como isso é possível? Mas os irmãos sabem que no Nordeste, em muitos lugares, ainda que secos, nós temos os lençóis freáticos, nós temos água lá na profundidade, e com recursos a gente consegue perfurar e consegue trazer essa água à tona, promovendo transformação. E ainda que fôssemos um grupo pequeno, nós decidimos aceitar aquele desafio. E a estratégia que Deus nos deu foi de confeccionarmos marcadores de Bíblia e vendermos a R$2 cada um. E nós distribuímos marcadores de Bíblia para vários irmãos, para vários jovens de várias igrejas, e a gente falou: leva, vende na sua igreja, vende entre a sua família, vamos juntar os recursos e vamos mandar para o sertão. De uma maneira milagrosa nós conseguimos vender e enviamos os recursos. E no ano seguinte, meus irmãos, esse mesmo cenário estava assim, totalmente verde, totalmente transformado pelas águas do Senhor. No ano seguinte, nós estávamos naquele deserto, comendo melancia, meus irmãos. Melancia do sertão, colhendo tomate, colhendo mamão, colhendo pimentão, colhendo feijão de corda, e o melhor, vendo famílias trabalhando, homens e mulheres trabalhando, podendo levar para sua casa o seu próprio recurso, fruto do suor do seu próprio trabalho. Os irmãos sabem que no Nordeste, a maioria das pessoas que vivem em situação de necessidade, elas dependem de programas do governo, como por exemplo o Bolsa Família,
E a gente sabe a importância que esses programas têm para algumas necessidades emergenciais, mas a gente sabe que eles não promovem desenvolvimento e transformação, porque para que isso aconteça, a gente precisa dar ferramentas para que o homem e a mulher trabalhem e possa ter a dignidade de, através do seu trabalho, trazer para a sua casa os seus próprios recursos. Então nós demos um passo além quando perfuramos esse poço, podendo dar para algumas famílias a possibilidade de trabalhar, de plantar, de colher e de, através do seu esforço, receber ali o seu sustento. A gente continuou viajando pelos próximos anos, e nos outros anos nós conseguimos construir também ali o nosso reservatório de água. Volte um pouquinho, esse reservatório de água é naquela mesma região que estava deserta, a água do poço que se transformou no reservatório para a expansão da plantação para mais um pedaço de terra. Um cenário lindo, né, gente, para um lugar que estava totalmente deserto. Plantamos igrejas, construímos igrejas em lugares onde não havia, como por exemplo nessa comunidade chamada Pedra Pintada. Levamos também médicos, dentistas, atendimentos para crianças, para famílias que moravam em lugares muito distantes e não tinham acesso a remédios, a atendimentos. Levamos esse tipo de serviço também. Levamos cestas básicas para o atendimento emergencial daqueles que não tinham nada para comer nas suas casas. Levamos também o abastecimento das cisternas através de caminhão-pipa, porque embora muitas famílias lá tenham uma cisterna, não tem o recurso para encher essa cisterna com o caminhão-pipa, e muitas vezes nós agimos nessa direção. E percorremos ao longo de quase 10 anos, realizando muitas viagens missionárias, levando centenas de adolescentes e jovens para a cidade de Manari, promovendo trabalho com as crianças, EBFs, trabalho com as mulheres. Mas em meados do ano passado, aliás, no início do ano passado, Deus começou a tocar no meu coração e da minha família, de que nós precisávamos agora, por um tempo, por um período, deixar o Rio de Janeiro e viver integralmente ali na cidade de Manari para fincar estacas mais profundas e um trabalho ainda mais sólido e um trabalho ainda mais sustentável naquele lugar. Muito do que a gente fez foi à distância, mas agora o Senhor estava nos chamando a trabalhar mais de perto com aquele povo e com a obra missionária naquele lugar. E foi quando fomos consagrados, eu, minha esposa, minha família, para deixarmos tudo no Rio de Janeiro e partirmos para esse novo desafio. Foi fácil, meus irmãos? Não foi. Não foi. Deixar a família, deixar amigos, deixar igreja, deixar estabilidade financeira, deixar a nossa casa, vender praticamente todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente tinha, desfazer a nossa bagagem, aliviar a nossa bagagem, para que como peregrinos a gente pudesse fazer a vontade do nosso Deus. Não foi fácil, mas o Senhor tem nos sustentado nessa decisão e nessa obra, e nós temos visto a mão de Deus nessa decisão. Recebemos muitos sinais de que estávamos no caminho certo. E quando chegamos lá, nessa cidade que a gente já conhecia, mas a gente conhecia assim, de passar uma semana. Uma coisa é passar uma semana e ir embora, outra coisa é chegar para morar, para viver, né, meus irmãos? A gente teve que se adaptar à cultura daquele povo, a gente teve que se ajustar à realidade, a começar procurando uma casa para a gente morar naquele lugar, e uma casa diferente do que a gente estava acostumado na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu uma casa que, por exemplo, eu tive que abrir janelas porque não tinha janela, eu tive que construir uma pia porque não tinha pia. Era uma casa muito engraçada. E a gente foi se adaptando ali para poder levar a nossa família para morar naquele lugar, e a gente fez os pequenos ajustes necessários e fomos com muita alegria. As pessoas perguntam, como é que está sendo a adaptação das crianças? Foi a adaptação mais fácil das minhas filhas. Minhas filhas cresceram nesse ambiente. Mesmo a mais velha, que hoje tem 7 anos, desde quando ela nasceu, meses, ela ia com a gente nessas viagens missionárias. Tem foto dela, gente, dentro de uma melancia, para vocês irmãos terem uma ideia. Ela fez um book dentro de uma melancia. Então, o sertão para elas é um ambiente familiar. Então, elas se adaptaram muito bem, graças a Deus por isso. Deus cuidou de cada um desses detalhes.
E a gente foi lá disposto a trabalhar, a colocar a mão na massa. Chegamos em um ano especial, onde a igreja batista, a congregação, estava construindo o seu templo. Essa é a igreja onde nós congregamos, a igreja que nós apoiamos, e a foto seguinte é a foto da inauguração do templo novo. A gente estava ali em festa, porque depois de 15 anos essa igreja vivendo em um espaço alugado, agora, através de doações, essa igreja conseguiu construir o seu próprio templo, e glórias a Deus por isso. Começamos a dar apoio ali à equipe de louvor, por exemplo, a liturgia de culto, ministrando louvor, conduzindo a parte da direção do culto, capacitando também aqueles jovens, os meninos a se desenvolverem nesse ofício, né? E a gente foi ali para fortalecer de fato a igreja local. Também fomos com o intuito de treinar líderes. Pode passar. Antes de falar dos líderes, eu quero falar dos sítios aonde essa igreja atua, porque deixa eu explicar como é que funciona lá em Manari. Nós temos o centro de Manari, que é onde nós temos o templo. Nós temos alguns vilarejos que ficam em regiões um pouco mais distantes, e temos os sítios que são a zona rural, a parte mais afastada do centro. E a gente tem um trabalho ali de evangelizar e discipular essas pessoas nos sítios, só que por questões logísticas, esses irmãos não têm como frequentar o templo, é muito distante, não tem locomoção, não tem transporte para que eles venham. Então o nosso trabalho é plantar nesses lugares pequenas congregações e levar a esses lugares o culto, o discipulado, muitas vezes a ceia do Senhor. E a gente tem hoje 3 polos, além do trabalho no centro, nós temos 3 polos que estão crescendo e se desenvolvendo muito. Esse que a gente está mostrando aqui é o Pé de Serra, o próximo é o Pedra Pintada, onde nós já construímos um templo, e o terceiro é Lagoa de Teixeira, que hoje é a comunidade que mais tem crescido em número de pessoas salvas e batizadas. Nós temos visto ali, nesse pouco tempo nosso ali no sertão, um crescimento expressivo de pessoas se convertendo, rendendo-se a Jesus naquela comunidade, e isso para nós é um motivo de muita alegria. Agora sim, eu acho que o treinamento da liderança da igreja, nós fomos também com o intuito de capacitar a igreja local, a liderança da igreja local. Conversei, pastor, me diga quem são os seus líderes em potencial, com quem você conta aqui. Nós queremos aproveitar o tempo que nós estamos aqui no sertão para trazer um pouco de capacitação, porque o nosso ministério ele tem esse intuito também de trazer treinamento para as lideranças. E ele reuniu os nossos líderes e nós começamos a trabalhar a nossa escola de base, que é uma escola de formação de líderes, e por 17 semanas esse pessoal esteve com a gente estudando. É uma realidade diferente, porque lá não tem seminário, lá não tem conferências, lá não tem bibliotecas, lá não tem livrarias, eles não têm muitas vezes acesso ao que às vezes a gente tem, né? E se não for alguém de fora vir e trazer algo, muitas vezes eles ficam ali isolados naquela bolha, e a gente foi realmente ali para levar materiais, apostilas, aulas, promover entre eles discussões, ampliar a mente, a visão deles como líderes locais, para que o trabalho ali pudesse continuar. Você vai me ouvir hoje dizer muito uma frase: a gente não faz um trabalho para eles, a gente faz um trabalho com eles. Nós queremos envolver a comunidade, envolver a igreja, envolver o morador do sertão, aquele cidadão ali do sertão, na obra missionária. Não é aquela visão de colonização, eu vou lá, faço tudo, não é? Eu centralizo tudo em mim, eu tenho as respostas. Não, a gente tem ido lá com o desafio de encontrar talentos, recursos, pessoas criativas, pessoas que têm liderança em potencial, e trabalhar essas vidas para que eles possam tocar ali o trabalho dentro daquele lugar. E no final dessas 17 semanas, eles estavam lá na sua formatura. Olha que bonitos eles estavam, combinaram todos de irem de preto, ganharam ali o certificado, felizes, orgulhosos por terem concluído essa etapa da vida deles. E nós falamos: olha, vocês não
chegaram lá ainda, é só uma etapa. Vocês precisam continuar buscando conhecimento, estudando, se aperfeiçoando, para que vocês sejam líderes excelentes no reino de Deus. Muito bom, pode passar. Isso aí é minha esposa, também fornecendo treinamento para o Ministério de Crianças. Minha esposa, ela tem um ministério específico com as crianças, e nós temos aproveitado esse tempo, esse período nosso ali no sertão, também para capacitar o Ministério Infantil, porque eu acho que, assim como em todo lugar, criança é sempre o carro-chefe, né? Criança está sempre com o coração mais aberto para receber o Evangelho, e no sertão não é diferente. Então, estamos ali capacitando a liderança das crianças. Vamos lá, pode passar. A gente tem também ali um espaço, o espaço das crianças. Como é que foi a realidade quando a gente chegou lá? Um espaço quadrado para os adultos, mas não havia um espaço anexo. Essa igreja provavelmente tem um lugar onde, paralelamente, as crianças ficam. Lá não tinha esse lugar. E com os nossos próprios recursos, nós alugamos uma segunda loja para ser o espaço das nossas crianças. E olha como tem criança ali se reunindo nas nossas EBDs, cultos infantis. A gente tem uma rotina lá de crianças se reunindo terça-feira à noite, quarta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Fora segunda-feira também com os meninos da embaixada. Aliás, é isso que eu quero falar agora, porque quando nós começamos a trabalhar com as crianças, tivemos uma grande dificuldade com os meninos. Os meninos não queriam saber da classezinha da tia. Os meninos não queriam pintar, os meninos não queriam musiquinha, os meninos só queriam o quê? Jogar bola. Eles só queriam saber de jogar bola. Ninguém arrancava esses meninos do campinho. Eles só queriam saber de bola. Aí eu falei para minha esposa: amor, não vai dar certo, eles não querem você, não querem a tia, vamos ter que pensar numa outra estratégia com esses meninos, porque eles estão se sentindo assim, uns caras muito diferentes, importantes, para ficar participando da escolinha das crianças. E aí Deus nos deu uma estratégia. Os irmãos devem conhecer uma organização missionária batista que se chama Embaixadores do Rei. Já ouviram falar? Não sei se tem aqui, não é? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. E nós levamos essa organização ali para o sertão. Eu nunca fui embaixador do rei, meus irmãos, sempre assim, nascido e criado na igreja batista, mas por conta das minhas indas e vindas em algumas igrejas, quando eu era pequeno, enfim, a gente nunca conseguiu se firmar numa embaixada. E aí aconteceu que, em pleno sertão, Deus me dá o desafio de implantar a primeira embaixada do extremo agreste do estado de Pernambuco, alguém que nunca foi embaixador. E eu fui lá para os manuais de conselheiros, fui lá para decorar o compromisso, o hino, e a gente trouxe alguns líderes ali em potencial para serem conselheiros, e começamos a implantar com esses meninos que só queriam saber de futebol, a organização dos embaixadores do rei. Compramos coletes para o futebol deles, compramos bola de futebol, apito, demos um grau ali na questão do futebol, e os meninos começaram a crescer, começaram a vir. A gente começou ali com 5, 6 meninos, e hoje nós temos já mais de 30 meninos que se reúnem semanalmente com a gente. Mas olha que coisa boa, não só para jogar bola. Hoje nós temos também um encontro espiritual com esses meninos. A primeira vez que eu desafiei eles para estarem presentes com a gente, eu mesmo não acreditei que eles fossem. Eu falei: esses meninos só querem saber de bola. Eu vou marcar o estudo bíblico, eles não vão, quer ver? Fui surpreendido, estavam todos lá sentadinhos para ouvir a palavra de Deus, para receberem as palestras, as ministrações, e nós vimos que deu certo a estratégia. A gente começou ali se relacionando no campinho de futebol, e agora eles estavam interessados em ouvir aquilo que a gente tinha para falar. Glórias a Deus por isso. E nós temos trabalhado muito na vida desses meninos. A figura masculina no sertão é uma figura deteriorada. O homem no sertão é um homem muitas vezes rude, um homem omisso na sua casa, um homem que maltrata a sua mulher, um homem que comete adultério, um homem que tem várias famílias, um homem que não ajuda a sua esposa, um homem que não tem relacionamento, carinho com seus filhos. Nós estamos, na vida desses meninos, trabalhando a verdadeira masculinidade,
a masculinidade bíblica, o que é hombridade, o que é um homem que respeita o próximo, o que é o homem que respeita uma mulher. E eu tenho dito por onde eu tenho passado, que daqui a 10, 15 anos, esses meninos serão os melhores bons partidos da cidade. E as meninas que se casarem com esses meninos terão os melhores maridos, porque eles desde cedo estão sendo criados no temor do Senhor e na palavra do Senhor. Eu creio nisso, nós estamos semeando aqui para o futuro, e eu creio que no futuro nós vamos colher os frutos desse grande investimento com os meninos. Recebemos apoio para a realização de um acampamento de embaixadores do rei, o primeiro acampamento de embaixadores do rei da nossa embaixada ali no sertão. Levamos esses meninos para um sítio, ali nós realizamos gincanas, brincadeiras, levamos eles a praticar esportes, tomar banho de piscina e fazer gincanas, premiações, e foi a primeira vez que muitos deles dormiram fora de casa, num ambiente bacana assim de piscina, de sítio. Foi para eles assim dias inesquecíveis, e eles querem que a gente faça de novo, né? Um novo acampamento. Eu falei, calma que vai chegar a hora de um novo acampamento, e tudo isso é investimento na vida desses meninos. Pode passar, por favor. Eu percebi nesses meninos uma dificuldade, agora uma notícia não muito boa. Meninos de 11, 12, 13 anos que não sabiam nem ler e nem escrever. Nós demos uma Bíblia para cada um deles, por exemplo, conseguimos recursos para doar uma Bíblia para cada um, mas muitos estão com a Bíblia debaixo do braço, sem saber nem ler e nem escrever. E aí, mesmo não sendo profissional de pedagogia, ou de letras, ou de alfabetização, a gente começou a se aventurar em alfabetizar, em ajudar, em dar reforço escolar para esses meninos, eu e a nossa equipe. E a gente começou a sentar com esses meninos, traga o caderno da escola, vamos lá, vamos ver. O caderno todo copiado. Sabe quando a criança senta e copia tudo que está no quadro? Mas ela não sabia ler nada do que ela estava copiando, nada. E eu não falo só de palavras difíceis, complexas, eu estou falando de bola. Eu estou falando de crianças que não sabem diferenciar a letra A da letra E, que confundem O com U. Isso com 11, 12, 13 anos. Isso entristeceu o nosso coração, porque a gente olha para esses meninos, olha para esses rostinhos ali. Ali a gente tem o Max, o João, eu esqueci o nome daquele ali de amarelo, vou lembrar daqui a pouco. E a gente olha para o rostinho deles e a gente fica pensando, qual vai ser o futuro de um menino que sequer sabe ler e escrever? A gente vê eles com caderno, mochila, mas a gente sabe que no meio de uma escola inteira, eles estão ali perdidos, sem futuro. E isso mexe com o nosso coração. E esse projeto de alfabetização é um projeto piloto para aquilo que nós estamos querendo desenvolver ali no sertão. E é um projeto que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Pode passar. Essa aí foi a escola bíblica de férias que nós realizamos com as nossas crianças no mês de julho. Crianças que estavam ali espalhadas pela comunidade, foram reunidas mais de 100 crianças em uma programação de 4 dias. Crianças que foram para ouvir a palavra de Deus, para participarem de brincadeiras, receber ali a parte esportiva, o lanche. Crianças que estão tendo a sua visão de igreja, de reino de Deus sendo construída. Elas estão associando que estar na igreja é algo bom, as coisas de Deus são coisas boas, elas podem se divertir de uma maneira pura, de uma maneira alegre, e eu creio que essas memórias, elas vão permanecer em cada uma dessas crianças, e ainda que algumas venham a se desviar ou trilhar outros caminhos, elas jamais se esquecerão que um dia passaram por um lugar, e que nesse lugar foi muito bom. Nesse lugar elas foram amadas, elas foram abraçadas, e essa memória que nós queremos deixar sobre a vida de cada uma das nossas crianças. E é claro, queremos acolhê-las, queremos pastoreá-las, queremos reter todas que chegam a nós, para que nenhuma delas se desvie. Pode passar, por favor. Outra visão que Deus nos deu foi a visão de mobilização no estado de Pernambuco. Deus nos levou até
Manari, mas Deus falou: vocês não vão ficar restritos a Manari, vocês precisam fazer conexões. Vocês precisam contar aquilo que Deus está fazendo aqui para outros líderes do estado de Pernambuco. E essa foi a nossa primeira saída no mês de agosto. Nós fomos para a abertura do mês de juventude do estado de Pernambuco, promovido pela organização Jubap, Juventude Batista Pernambucana. E eu peguei o meu carro e coloquei o Mateus, que é esse de camisa preta, e o Benício, que é esse jovem aí com a blusa jeans. O Mateus já é um missionário nosso integral, é o nosso primeiro missionário totalmente sustentado pelo ministério entre jovens para trabalhar integralmente na obra missionária ali no sertão. E o Benício é um jovem que nós estamos investindo. Há alguns anos atrás a gente batizou o Benício. Benício é fruto do nosso evangelismo, fruto do batismo, fruto do discipulado, e hoje Benício ele é um líder. Benício ele dirige o culto, Benício ele discipula, Benício é um cara de Deus, muito tímido, caladão, mas é um cara que nós estamos investindo. Ele mora numa comunidade chamada Cercadinho, um lugar bem pequenininho. E conversando com o Benício, a gente descobriu que ele nunca tinha saído de Cercadinho ao longo dos seus 19 anos, ele nunca foi para outro lugar. Falei: Benício, vamos lá para Recife comigo, participar da abertura do culto, a gente vai conversar com a liderança lá, você não precisa falar nada, mas fica do meu lado, para a sua visão começar a se ampliar. Meus irmãos, levei Benício para o Recife. Benício pela primeira vez pisou numa praia, olha lá a foto do Benício na praia. Levei Benício para o shopping, ele comeu um lanche no McDonald's pela primeira vez. Eu falei: Benício, você não volta metido para Cercadinho não, hein, Benício? Porque você está muito metido, hein? Olha só, foi numa praia, comeu um McDonald's. E eu falei: é isso mesmo, Benício, você é um jovem, você é um líder, você precisa ampliar sua mente, e você precisa estudar, e você precisa conhecer o mundo, para você voltar aqui para Cercadinho, para Manari, e ser um líder em potencial, para que você possa trabalhar aqui, ser influente. Você é um cara que eu acredito. E Benício todo se sentindo ali, né? Tá bom, ele foi, e ele vai participando ali com a gente, ampliando a sua visão de mundo. A gente também esteve com o líder da Jubap, conversando com ele, passamos pela Lagoinha de Caruaru, conversamos com a liderança e mostramos o que a gente tem realizado. Ali sou eu com o pastor Jorge da PIB, em Cajueiro. Então a gente deu uma circulada ali pelo estado de Pernambuco, contando um pouquinho do que a gente estava fazendo. Pode passar. Essa daí é a conferência Transbordar, uma conferência missionária que nós realizamos em pleno sertão. Quem conhece o nosso ministério sabe que a gente já realizou muitas conferências missionárias, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. E no Rio é fácil fazer conferência, né? Difícil foi quando Deus falou: faça uma conferência no sertão. Eu falei: Deus, no sertão, aonde que eu vou conseguir preletor, aonde que eu vou conseguir um lugar adequado, aonde que eu vou conseguir recursos, aonde que eu vou conseguir equipe, eu estou sozinho aqui. E Deus foi desconstruindo todos os meus argumentos. Vocês lembram daquela passagem quando Jesus ele está diante de uma multidão, e a multidão começa a ficar com fome, e aí ele pega o lanche de um menino, e ele multiplica, e ele alimenta a multidão? É a mesma coisa que Deus tem nos ensinado, que os recursos muitas vezes estão com o povo, que Deus vai usar aquilo que o povo tem, para que o próprio povo seja saciado. E essa conferência foi realizada com tudo que o sertão tinha, e olha como o sertão é rico, não é? Olha como o sertão é rico de talentos, é rico de recursos, tudo. O uniforme foi feito lá, nossa estrutura de iluminação a gente conseguiu fornecedor lá, a gráfica para fazer o banner, a gente conseguiu os voluntários, a gente conseguiu os preletores, conhecemos pastores de cidades vizinhas, fizemos conexões e chamamos todos ali para participar daquela grande conferência. Realizamos essa conferência no auditório da Escola Municipal da cidade, o melhor lugar para se fazer eventos ali, e eu precisei sentar com o prefeito da cidade para pedir autorização. Na verdade não era o prefeito, na verdade o prefeito lá não é o prefeito, eu sei, está tranquilo, o prefeito lá não é o prefeito, né? É um outro que manda mais na cidade ali, e aí eu tive que sentar com esse,
e pedir autorização, e ele nos autorizou, e ele nos liberou também o ônibus, e foi uma benção, meus irmãos, porque a gente viu ali Deus usando a vida de homens improváveis para que o evento pudesse acontecer. Glória a Deus por isso. E ali nós ministramos sobre a vida daquele povo sertanejo, ministramos vida, ministramos que eles podem transbordar do Senhor. Mais uma vez, não é fazer para eles, é fazer com eles. Se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, muitas vezes, algumas das nossas ações para lugares e regiões mais carentes podem criar um sentimento de vitimismo nas pessoas. Às vezes a gente vai com tanta sede ao pote de ajudar, de fazer pelo outro, que na verdade com as nossas ações a gente sem querer está dizendo: você é um pobre coitado, você não pode se ajudar, você não pode fazer nada por você, deixa que eu faço. Mas não é isso que nós estamos querendo fazer lá no sertão. No sertão não tem pobres coitados, no sertão não tem coitadinho, muito pelo contrário, meus irmãos. Como eu falei aqui, o sertanejo, ele é um povo forte, é um povo alegre, é um povo criativo, é um povo capaz. Às vezes eles não se enxergam dessa maneira, mas nós, pelos olhos de Deus, precisamos enxergar e ver neles esse potencial. E a conferência missionária foi isso, uma região que está muito acostumada de receber grupos de fora. Nós estamos dizendo: olha, a gente pode continuar até recebendo, mas vocês também são capazes de fazer. Vocês são missionários em potencial, vocês têm capacidade de transbordar do Evangelho nas suas comunidades, nas suas famílias, e eles foram profundamente ministrados durante esses dias. Esse aí é o pastor Antônio Manuel, que eu falei lá no início. Tudo começou através da vida dele, quando conhecemos esse homem, a sua família. Ele é o nosso pastor ali, ele é a nossa ponte entre todo o nosso ministério com aquilo que nós estamos fazendo ali no sertão. Pode passar. Mais um pouquinho da conferência, nossos embaixadores se apresentando na conferência, parte da nossa equipe. Muito bem. Caminhando para o fim, eu quero mostrar esse terreno. Talvez o maior propósito de nós termos ido ali para o sertão tenha sido realmente a intenção de construir uma base missionária naquele lugar. Depois de 10 anos de trabalho pontual, onde a gente vai e volta, Deus agora está nos dando o desafio de ter um trabalho fixo e sólido ali no sertão. E foi por isso que Deus nos levou como família para essa temporada integral ali no sertão. Deus nos deu um terreno, Deus nos mostrou um lugar, Deus nos deu recursos para comprar esse terreno, e Deus está nos dando também condições de, aos poucos, construir um centro comunitário, um centro de desenvolvimento social, um centro que vai servir a comunidade, que vai proclamar o Evangelho àquela comunidade, mas também vai fornecer recursos, ferramentas para que aquele povo possa se desenvolver. Vocês estão lembrados da construção do poço, não é? O poço é uma ferramenta que nós possibilitamos para que pessoas viessem a trabalhar. O centro comunitário também vai fornecer ferramentas para que as crianças possam estudar, para que as famílias possam se desenvolver, para que mulheres possam aprender alguns ofícios. Enfim, é um lugar que vai servir aquela comunidade para que esses números de Manari possam mudar. O Evangelho precisa chegar nos lugares e promover transformação. O que nós temos visto no Brasil? Uma igreja que cresce em número, uma igreja que incha, mas será que os números do Brasil estão mudando? Por que a igreja está crescendo, o número de templos, o número de evangélicos, mas ao mesmo tempo o divórcio cresce, as drogas, o suicídio? Tem alguma coisa de errado. Nós como igreja precisamos nos posicionar para que haja transformação social, e transformação, gente, ela acontece de uma maneira visível, a gente consegue ver a coisa mudando, a coisa sendo transformada, e o Evangelho precisa atuar dessa maneira, não fica só no campo espiritual, no campo cósmico, né? Só nas intenções do coração. Jesus não veio para salvar só a nossa alma, o nosso coração, Ele veio para nos resgatar e para nos transformar por completo. Isso muda
realidades, isso muda indivíduos, isso muda famílias, isso muda culturas, isso muda cidades. Isso transforma lugares que eram os piores lugares para se viver em lugares agora que são lugares bons, lugares de justiça, lugares de paz, lugares de alegria. Eu creio nesse evangelho. Eu creio numa igreja que atua dessa maneira. E esse é o nosso convite, esse é o nosso desafio, para que juntos como igreja a gente continue avançando para promover a transformação no nosso Brasil. O Brasil pode ser transformado através de uma igreja que se posiciona. Nós estamos caminhando para ser 1/3 de evangélicos no Brasil. Esse número é grande demais, são quase 70 milhões de pessoas que se dizem crentes. Nós não precisamos nem de mais pessoas, nós precisamos que esses 70 milhões se posicionem e na autoridade do Espírito Santo e no poder do Evangelho comecem a atuar na direção daquilo que Deus tem para fazer através de nós. Amém, igreja? Então esse lugar é um ponto, é uma sinalização do reino de Deus ali na cidade de Manari. E pode passar, nós sentamos com a comunidade para falar sobre esse centro comunitário, nós conversamos com a comunidade, e as fotos que estão passando ali são a nossa reunião com algumas pessoas ali da comunidade, porque nós não queremos que seja um projeto de fora para dentro deles, mas queremos que eles se sintam parte, que esse projeto seja um projeto do coração deles, da comunidade deles, que atenda às suas necessidades. Esse é um outro princípio da missão. Quantas vezes a gente quer levar a ajuda de fora para dentro, a gente leva aquilo que a gente acha que o povo precisa, e a gente sequer escuta o que o povo tem a dizer. Estando lá no sertão, caminhando ao lado do pastor, ele já contou muitas histórias. Ele falou: Tiago, aqui no sertão, o que tem de gente que vem já com a ideia pronta do que fazer, e às vezes não é nada a ver com o que o povo precisa. Pessoas vêm aqui, trazem caminhões de doação, aí levam. Na verdade, o povo não está precisando disso. Então esse é um princípio importante da missão. Ouça aquele que está lá. Se submeta a uma liderança, a uma igreja, a um líder, a um chefe de comunidade. Ouça antes de trazer as estratégias, antes de trazer as soluções. É isso que nós estamos ali buscando fazer. Ouvir a comunidade, o que vocês precisam, o que vocês anseiam, quais são as suas dores, o que vocês sonham. Ir ali no diálogo, na conversa, a gente vai entendendo qual é a direção que Deus, que o Espírito Santo quer atuar naquele lugar. E a gente vai moldando os nossos projetos, as nossas estratégias, justamente para que eles atendam aos maiores anseios daquela comunidade. Amém, gente? Vamos passar aí, ó. Isso aí é a apresentação do nosso projeto. Ali eu apresento a realidade da educação, da saúde, do emprego. Eu falei da educação, que é precária, né? Minhas filhas, elas se adaptaram muito bem à cidade, mas tiveram algumas dificuldades na escola. Não porque elas estavam com dificuldade, mas porque a escola era muito aquém do nível de educação que elas tinham, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então elas foram ficando um pouco desestimuladas, porque na escola estava tudo muito atrasado, muito mais devagarzinho, e a gente foi ajudando elas a não desencorajarem. Minhas filhas, elas já vão para a escola com esse senso de missão. Olha, nós estamos aqui como missionários, então se você já sabe a matéria, ajuda o seu coleguinha que não sabe, né? E pela graça de Deus, assim, apesar do atraso, esse ano que passou, por exemplo, a minha filha de 7 anos, ela chegou no sertão sem saber ler, e hoje ela já sabe ler, por conta do nosso apoio em casa, né? Minha esposa ajudando ali a alfabetizá-la. Na parte da saúde, nós não temos grandes hospitais. Se uma pessoa passar mal, quebrar uma perna, tiver um problema mais sério, ela precisa andar 1h40 para chegar na cidade de Arco Verde e ter um atendimento mais digno. E foi em pleno sertão que eu também torci meu pé. Foi em pleno sertão que eu tive crise renal, pedra nos rins, e só a graça de Deus, né, meus irmãos? A minha igreja até assim me propôs pagar um plano de saúde, mas eu falei, não adianta plano de saúde em Manari, lá não tem hospital para que me forneça esse serviço, né? Então a gente teve que abrir mão do plano de saúde e viver totalmente dentro da realidade da cidade. Mas isso foi importante para a gente também, para a gente poder sentir a dor do povo, para a gente poder se identificar com o povo, saber exatamente o que o povo passa. O que a gente estava passando é o que o povo passa.
Você sentiu uma dor e não tem uma farmácia aberta. Você sentiu um problema e não tem um médico para te atender. E é isso mesmo, é o que boa parte do brasileiro vive. É que a gente às vezes não está acostumado, mas muita gente vive essa realidade. E Deus nos levou ali para viver essa realidade na pele. Em termos de emprego, não há ofertas de emprego. Quem quiser trabalhar na cidade ou trabalha na roça, ou quando há vagas, trabalha num comércio. Mas para ganhar 400, 500 reais, ninguém trabalha com carteira assinada, né? É tudo muito informal, não há férias, 13º, direitos trabalhistas, e em termos de esporte e lazer, pouquíssimas opções. Pode passar. Esse é o nosso projeto do nosso centro comunitário, uma área construída ali de aproximadamente 700 metros quadrados, chega mais perto aqui para eu enxergar, biblioteca, 4 salas multiuso. Essas salas servem tanto para a gente dar aula, quanto também para receber grupos, quando esses grupos missionários vão lá para fazer trabalhos. Então elas se tornam sala de aula ou quartos e alojamentos quando os grupos vão para lá. Sala de informática, cozinha, refeitório, piscina, parquinho infantil, campinho de futebol, horta comunitária e cisterna de 16 mil litros. Também não sou arquiteto, mas Deus nos dá a graça ali, a gente desenhou o projeto e hoje ele já está ali em construção. Hoje está na fase assim, já colocou o telhado, já estamos embolsando a parte de dentro, estamos começando a trabalhar toda a parte hidráulica e elétrica. Semana que vem, se Deus quiser, alguma coisa já tem que estar pronta para a gente hospedar 35 pessoas que estão saindo do Rio de Janeiro para uma semana de viagem missionária, 35 adultos e 10 crianças. 10 crianças, meus irmãos, orem por nós, porque vai ser uma grande aventura receber toda essa gente ali, mas Deus vai nos dar a sua graça. Então esse é o nosso projeto, pode passar. Nesse projeto nós vamos conseguir realizar atividades que já acontecem, mas em espaços improvisados. Por exemplo, o campinho de futebol, a escola de futebol acontece hoje num campinho muito inadequado, com vários riscos para os meninos. A gente quer construir um campinho ali mais adequado para que eles possam realizar os seus esportes, reforço escolar, aula de artesanato, treinamento da liderança comunitária, atendimentos familiares, mas também o espaço vai nos possibilitar ter outras atividades que hoje a gente não realiza, mas a gente sonha realizar. Alguns deles, aula de música, aula de informática, alfabetização tanto de crianças quanto de adultos, aula de culinária, aula de balé, aula de natação, ocupando a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, adultos, mulheres, dando a eles um sentido de vida, dando a eles uma direção, dando a eles um norte, trabalhando neles o empreendedorismo, mostrando que eles são capazes, mostrando que eles podem gerar renda, mostrando que eles são criativos, mostrando que eles podem se desenvolver ali naquele lugar. Pode passar. Eu quero terminar falando sobre algumas pessoas, porque um projeto como esse não se faz só com tijolo e cimento. Um projeto como esse se faz com gente também. E Deus está nos direcionando como família a encerrarmos um ciclo de 1 ano ali no sertão. Deus vai nos levar agora para a cidade de Vitória, para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ali nós vamos assumir o ministério de ensino, de juventude e de missões da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi. Vamos estar realizando essa transição por volta dos meses de abril e maio. Mas até lá nós queremos concluir a nossa etapa e deixar no sertão um trabalho sustentável, dirigido por pessoas locais que vão dar continuidade a esse trabalho, e nós, mesmo agora distantes geograficamente, vamos continuar gerenciando e trabalhando nesse projeto, visitando esse projeto, capacitando a liderança desse projeto, e agora numa outra cidade, continuando a promover o trabalho missionário no sertão, porque eu creio que eu sou, a minha família, o nosso ministério, nós somos essa voz do sertão aqui na região sudeste.
precisamos continuar levantando essa bandeira, porque a obra é grande, são poucos os trabalhadores, são muitos recursos que a gente precisa para que esse trabalho possa acontecer. Então tem que ter alguém aqui também para levantar a bandeira, sacudir, dizer: pessoal, não se esqueçam do sertão, vamos orar, vamos ofertar. E Deus está mudando, né, as pecinhas do xadrez dele, né? Uma hora ele nos leva para lá, para a gente trabalhar, botar a mão na massa. Agora ele nos leva para um outro ponto, também estratégico, mas no final todas as peças se encaixam para que a missão possa avançar e crescer. Mas quem vai ficar lá no sertão? Mateus é o nosso gestor. Ele é um menino de Deus, ele é casado, ele tem uma filhinha, ele é pau para toda a obra. É um cara dedicado, um cara servo, ele é um vocacionado. Ele hoje tem trabalhado ali integralmente com a gente, foi o nosso primeiro missionário sustentado pelo nosso ministério. Ele quer fazer seminário, ele tem um chamado pastoral, e nós vamos investir no seminário do Mateus, para que ele possa ser consagrado, possa ser um pastor, um missionário ali, e possa se desenvolver e gerenciar todo esse projeto. Nós temos também o Mike. O Mike, ele é um cara, esse aí de camisa preta, né, que está abaixado. Ele é um cara que ama futebol, ama esporte, e nós vimos no Mike o potencial de ser o nosso coordenador de toda a área esportiva do nosso centro comunitário. E nós falamos para ele: Mike, além de você ser o nosso coordenador na parte esportiva, nós vamos pagar para você uma faculdade de educação física. E essa foto aí, ó, é ele se inscrevendo na faculdade de educação física lá em Manari. Gente, faculdade em pleno sertão, isso é coisa chique demais. Só a igreja para olhar para alguém, investir em alguém e dizer: olha, você não vai ficar só aqui no raso, não. A gente quer que você se forme, a gente quer que você seja um profissional. E nós temos dedicado os nossos recursos para que o Mike seja realmente um profissional de educação física, um missionário atuando por meio dos esportes, usando o esporte como uma ferramenta para o alcance de meninos, meninas, terceira idade, usando o esporte para que o evangelho seja proclamado. E o Mike está muito feliz de estar nessa posição. Nós estamos precisando de mantenedores para sustentar o salário do Mike. Estamos dividindo isso em cotas. De repente, um irmão aqui pode pegar uma cota. Eu posso dar 50 por mês, eu posso dar 100 por mês. A gente vai juntando e a gente vai dando um salário para que ele não faça mais nada, somente trabalhe na obra missionária. Nós temos também a Vanilda. Vanilda, uma menina doce, uma menina ungida. Quando a Vanilda pega no microfone para orar, o céu desce, meus irmãos. Que mulher de Deus! A Vanilda, ela tem experiência de lidar com o público, e a Vanilda vai trabalhar com a gente justamente nesse atendimento com as pessoas, fazendo inscrições na área de secretariado, na área de atendimento do nosso centro comunitário. E a Vanilda também precisa de sustento. A gente também está correndo atrás de pessoas que assumam cotas para que ela receba um salário mensal. Pode passar. Por último, nós temos a Giovânia. Giovânia, ela é formada em pedagogia, mas não teve espaço para prestar concurso público na cidade, então ela está trabalhando atrás de um balcão de supermercado. E a gente enxergou na Giovânia uma paixão pela área da educação, uma paixão pelas crianças, especialmente por aquelas que precisam de uma atenção especial, de educação especial. E ela tem especialização também em psicopedagogia, e ela tem experiências também, atuação com crianças, por exemplo, com autismo, com TDAH, e nós enxergamos na Giovânia uma pessoa que poderia assumir toda a parte da educação do nosso centro comunitário. Marcamos um encontro lá em casa com ela, seu marido, conseguimos mantenedores. Para a Giovânia a gente não precisa mais de ajuda, a gente já conseguiu, e vamos pagar para a Giovânia mais do que ela está ganhando no supermercado, para que ela possa exercer a sua vocação. E a Giovânia ficou muito feliz, porque já nos próximos meses ela vai deixar o supermercado e vai atuar na área de alfabetização, na área de reforço escolar, e vai coordenar toda essa parte educacional do nosso centro comunitário. Irmãos, eu estou aqui para agradecer, porque essa igreja, por meio do pastor Marcel, por meio da liderança dessa igreja, mesmo sem nos conhecer,
nos apoiou enquanto estávamos ali. Durante um tempo recebemos uma oferta dos irmãos e que muito nos abençoou. Então eu estou aqui para agradecer, porque essa igreja de alguma maneira faz parte disso que está acontecendo ali no sertão. Eu quero desafiar os irmãos para que nós continuemos de mãos dadas nesse projeto. Eu tenho desafiado, por exemplo, meu irmão, quem sabe você pode nos ajudar com R$30 por mês. Eu fiz uma campanha lá, gente, é R$1 por dia. O que é R$1 por dia, não é? A gente gasta assim com tanta facilidade, mas como faz diferença para a gente que está lá na outra ponta. A gente vai colocar ali, no finalzinho, se o pastor me permitir, vamos expor os nossos marcadores de Bíblia, porque assim como a gente vendeu marcadores e perfuramos um poço há 10 anos atrás, a gente também voltou a vender marcadores no intuito de potencializar a construção do nosso centro comunitário. E ele está sendo vendido a R$2 cada um, tem 5 modelos. Por exemplo, se você compra um de cada, R$10, você já vai estar nos ajudando. Mas o principal, meus irmãos, precisamos das orações dos irmãos. Termino essa apresentação deixando ali o nosso Pix, mas principalmente rogando aos irmãos que orem por nós. E eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de estar aqui no estado de Minas Gerais, por estar aqui nessa cidade, na igreja dos amados irmãos, podendo compartilhar pessoalmente daquilo que Deus tem feito no sertão. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria orar junto com vocês, porque olha que privilégio Deus está nos dando de pisar naquela que já foi considerada a pior cidade para se viver no Brasil. Mas de alguma maneira Deus está levando a sua igreja para ir naquele lugar, mudar uma realidade, mudar uma história. Nós já temos visto sinais de transformação, e eu creio que muito mais nós veremos a partir de uma igreja posicionada, a partir de uma igreja que não se cala, que não se omite, mas que assume a sua missão. Eu louvo a Deus porque essa é uma igreja missionária, uma igreja que já tem feito tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que o Senhor continue nos despertando a fazer mais, que o Senhor continue mantendo o nosso coração aquecido pelo Senhor e pela sua obra, que o Senhor continue nos mostrando que os campos estão brancos, que a seara é grande, que o Senhor continue nos mostrando que precisamos investir, e investir cada vez mais, especialmente nos povos não alcançados. E os sertanejos, eles também são um povo não alcançado dentro do nosso Brasil. São mais de 6.000 assentamentos no sertão sem nenhuma presença evangélica. Eu contei para os irmãos da nossa escola de líderes, para reunir aquele grupo, a gente andava 100 quilômetros a cada terça-feira, para reunir todos esses líderes num lugar só, indo, buscando eles e depois levando para casa, somando toda a trajetória, dava mais de 100 quilômetros por semana. São lugares distantes, são povos que estão em lugares distantes, mas gente que Deus ama, gente pela qual Jesus morreu, gente pela qual Jesus se entregou, gente que precisa que a gente vá e os alcance com a mensagem, com o poder do Evangelho. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por poder compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo através de nós naquele lugar, e nós somos apenas o instrumento. Na verdade, nós estamos ali, mas sustentados por muitos irmãos, inclusive por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelas orações, obrigado, Senhor, pelo apoio financeiro, obrigado por cada um que está segurando as cordas, e que essa manhã seja uma manhã de despertamento, que hoje, ao voltar para casa, quando você voltar para sua casa, almoçar com a sua família, descansar, você se lembre que o Brasil é grande, e que existe ainda muita gente para ser alcançada pelo Senhor, que existe muita gente que está vivendo abaixo daquilo que a gente chama de digno. Tem muita gente passando fome, sede, gente que não sabe ler e escrever, gente que não tem a casa adequada, e o Evangelho, a igreja precisa chegar nesses lugares, trazendo transformação.
Usa as nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Amém, meus amados. Glória a Deus. É tão bom ouvir, né, testemunhos, trabalhos, ver isso que Deus está realizando através deles. E nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque acreditamos nessa obra. A obra aqui em Miraí é feita pela igreja através do Instituto. Deus levanta pessoas, vai para o Nordeste, onde ninguém vai, onde ninguém acredita. E tem pessoas que acreditam no chamado do Senhor. Na formatura do Caio, lá na Lagoinha, e o pastor estava ministrando, e a palavra que ele deixou foi a seguinte: talvez no momento da formatura, o formando pensa assim: e agora, para onde eu vou? Para onde eu vou pastorear? Aonde eu vou ministrar? E a palavra dele foi a seguinte: foi assim: vai para onde ninguém está indo. Deus te quer lá. Tem pessoas perto de você que ninguém foi ainda. Deus te quer lá. Tem coisas que estão ao seu redor que você precisa ir. Que você possa dizer nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus continue abençoando, pastor, em nome de Jesus. Irmãos, olha só, hoje à noite, a cantina, toda a cantina, nós estamos com fé. Nós compramos 300 massas de pastel. Vai vender a R$5. Amém? Se a gente conseguir vender as 300, todo esse recurso vai ser para a obra missionária lá no sertão. Nós vamos abençoar tudo para eles. Mas pastor, eu quero abençoar de outra forma. O que você pode fazer? Abençoando a obra missionária, você pode chegar ali na cantina, comprar um pastel, comprar 2 pastéis e deixar R$50 lá. Vai juntar tudo e esse recurso vai ser para a obra missionária. Deu para entender? Então todo o recurso de hoje à noite da cantina será para a obra missionária lá, todo esse projeto que a gente acabou de ver, ok? Pastor, eu quero dar uma oferta especial para o missionário Tiago. Uma pessoa hoje já me parou, já disse: pastor, eu quero abençoar o missionário. Falei: amém. Então vocês vão me procurar. Quem desejar abençoar a vida dele, tá? Em nome de Jesus. Hoje à noite também nós vamos, como igreja, abençoar a vida dele. Mas se você quer participar desse momento, ser bênção na vida desses irmãos que têm sido bênção para pessoas que nós jamais vamos ter acesso, eles estão tendo. Então, você também pode me procurar. Deu para entender, irmãos? E passa lá também, abençoa lá agora de manhã, à noite também vai ter. Se você não está com recurso, aqui na parte da manhã nós não fazemos ofertório, talvez você não veio preparado, mas à noite nós estaremos de volta. O coral da Cristolândia estará cantando aqui, amém, com a gente. Vai ser bênção, 20 vozes, os irmãos acolhidos lá. Vai ser uma noite abençoadíssima. Chega cedo, porque é 20 pessoas a mais, né? Mas vem para cá adorar o Senhor com a gente. Vai ser muita bênção em nome de Jesus, ok? Então, se você desejar abençoar a obra missionária, será lá no caixa da cantina, ok? Se você desejar abençoar o pastor Tiago, você me procura e a gente vai levantar essa oferta, esse recurso para abençoar esses irmãos em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje à noite, 19h30, estaremos juntos adorando ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu servo. Obrigado pela tua graça. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo, sendo feito em teu nome naquele lugar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Te damos honra nessa manhã,
glória e louvor. Entregamos, ó Deus, o projeto missionário em Tuas mãos. Senhor, cada missionário que está lá no campo, a família do Teu Filho em Tuas mãos, continue abençoando, Senhor. Nossa oração, Pai, nessa manhã é de gratidão, por poder ver com os nossos olhos, por poder contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Hoje à noite volta para receber a bênção apostólica. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.